Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar então mais uma tarde aí de estudo do Gênesis. Estudamos também a Gênese, mas nesse momento estamos fazendo uma revisão do Gênesis. Hoje vamos fazer uma revisão do capítulo 4. E na semana que vem retornamos então com a Gênese e o Gênesis, como de costume, cumprimentando aí os participantes que estão ao vivo aqui conosco e também aqueles que acompanharão pelo canal aí da Casa do Caminho, canal do YouTube, né? Boa tarde, Patrícia. Bem-vinda. Olá, ótima tarde. Boa tarde a todos. Pessoal, então para iniciar, nós vamos pedir a nossa irmã Dona Silvia para fazer a prece aí por todos nós. E aí já damos continuação aí no nosso estudo. Vamos primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade desse estudo, agradecendo a espiritualidade que está sempre conosco, nos orientando, e agradecer Tiago também, que está sempre aí com essa boa vontade de nos ajudar, né, a compreender um pouco do livro do Gênesis. Que Jesus possa nos abençoar, nos intuir, para que nossa mente, o nosso coração possa aproveitar esse estudo. Obrigado, Senhor, por tantas coisas belas que o Senhor nos dá, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Pessoal, então nós vamos só um minutinho. Assim seja. Nós vamos então continuar aí. Hoje nós vamos fazer a revisão do capítulo 4 do Gênesis. Vocês me ouvem bem? Sim, eu estou bem. Deixa eu só tirar o telefone aqui, que eu acho que está dando um pouquinho de eco. Deixa eu afastar ele mais aqui. Marilá, que entrou aí agora, seja bem-vindo. Gente, então, começando aqui, hoje nós vamos fazer a revisão do capítulo 4, lembrando aí que o nosso estudo, né, ele traz uma abordagem evolucionista e também, a partir do capítulo 3, uma abordagem psicológica do Gênesis. No capítulo 1, os dias da criação, nós percebemos que se trata da evolução do princípio inteligente. No capítulo 2, nós vimos detalhadamente a criação do homem. Então, o princípio inteligente evolui, depois entra nesse estado que chamamos de humanização, e o princípio inteligente, então, passa a ser chamado de espírito. E nós vimos nos últimos dois encontros o capítulo 3, que relata para nós a origem do mal. Então, esse princípio inteligente que evolui se torna espírito, e o espírito continua a sua evolução através da reencarnação. A reencarnação, ela poderia ser muito tranquila e bem-sucedida,
caso a gente optasse sempre pela lei de Deus, que é a lei natural, nós vimos aí, né, no último estudo, questões do Livro dos Espíritos que tratam do bem e do mal, da 614, 600, até 630, né? Quem não acompanhou, tiver interesse, depois dá uma olhada, que é bem interessante. Então, no capítulo 3, traz para nós aquele momento em que nós optamos, né? Esse pecado original ele é bem discutido também em outras obras, e ele não é uma coisa assim geral, uma coisa. Ele também é geral, né? Porque trata da humanidade, mas principalmente ele é individual. A partir do momento que nós, na nossa evolução, optamos por fazer o mal pela primeira vez. Deixa eu só pegar minha água aqui, já estou voltando, só um minuto. Então, o capítulo 3 ele é conhecido também como a genealogia do mal, porque ele mostra o momento que o mal entra no mundo. O mal, obviamente, não é uma criação divina, ele é uma criação nossa. A partir do momento que nós optamos, então, por deixar de seguir a lei de Deus e fazer uma lei nossa. Então, fazer o mal é, de certa forma, nós tornarmos legisladores de uma lei própria, mas ao contrário da lei divina ou lei natural, que vê o bem, né, que olha o bem ali para todos, a nossa lei, muitas vezes, quando nós criamos leis, né, deturpando a lei de Deus, estamos olhando aí somente o nosso lado, ou seja, agindo com orgulho e egoísmo. Lembrando, pessoal, que o estudo é participativo, eu não tenho acesso à tela, né, porque eu estou projetando aqui a apresentação, mas quem quiser participar, abre o microfone e pode falar, tá bom? Então, gente, o capítulo 4 do Gênesis, ele traz para nós a genealogia da dualidade. Ele traz como figuras principais Caim e Abel. Nós vamos ver um pouco da história deles aí. Mas o capítulo 4 ele traz essa dualidade no mundo. Quando Deus fala que não era interessante para o homem ter o conhecimento do bem e do mal, nós discutimos isso também, é porque na verdade a gente não precisava conhecer o mal. Não é porque não precisávamos evoluir ou ter conhecimento. É porque a gente já tinha tudo de bom, porque tudo que Deus criou é bom. Então, a partir do momento que a gente coloca o mal no mundo, vem a dualidade, que é o bem. Então, o conhecimento do bem e do mal não é interessante, porque já tinha o bom. Não é? Agora, a partir do momento que a gente coloca o mal no mundo, aí sim a gente precisa, então, ter maneiras de reverter esse processo, e aí o conhecimento, então, do bem e do mal se torna necessário. Antes não precisava, porque era só o bom. Então, a gente começa a reencarnar para reaver, não só para evoluir na lei natural ou divina, mas também para arcar com as consequências das escolhas do mal. O capítulo 4 ele vai mostrar para nós que o ser humano não só cometeu o mal, como gostou de cometer o mal, e isso reverbera até hoje no nosso planeta de provas e expiações. A característica dele é que o mal ainda predomina sobre o bem, e a figura de Caim e Abel vai mostrar para nós isso. O ser humano que cria o mal e que opta mais pelo mal do que pelo bem. É por isso que nós falamos que o Gênesis, então, é um livro aí bem atual, embora tenha sido o primeiro da Bíblia, né, e escrito aí por Moisés. Então, tem muito tempo a escrita, mas ainda é uma escrita muito atual para o nosso dia a dia. Capítulo 4, gente, começa assim. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Nós começamos a discutir então algumas coisas aqui, que observando esses dois primeiros versículos, já chama a atenção
Vejam a empolgação de Eva quando ela dá a luz a Caim. Ela concebeu e deu a luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. Então a gente destaca aqui de novo Senhor, né, referente-se a Deus, um Deus totalmente ali com características humanas. Isso é natural do Espírito em evolução, ele não conceber ainda um Deus divino, né, mas sim espelhar como se fosse um Deus humano. Então a gente gosta muito de reverter, né? Deus nos criou a imagem e semelhança, e a gente acha que o contrário também vale e cria Deus a nossa imagem e semelhança, mas isso não, Deus não tem as vicissitudes, né, do homem. Então, sempre que está aqui descrito Senhor, é uma concepção materialista de Deus. É um Deus com características humanas, tá? Por isso, né, a Eva aqui agradece a esse Deus na concepção dela, por ter dado à luz a Caim, que representa o mal. Então, aqui nós temos dois pontos importantes. O primogênito, então, é Caim, que nós vamos ver depois, né? Acho que a maioria já sabe a história. O Caim representa o mal, e ele é o primogênito. Então, aqui a gente já começa, né, naquela simbologia nossa. Homem é razão, mulher é sentimento. Se a gente fala do filho, então, né, o filho, nós estamos falando de um fruto, né, da união de um homem e uma mulher. Então, quando a gente traz isso para razão e sentimento, o filho representa para nós, nesse contexto, aquilo que resulta das nossas, da união da razão e sentimento. Ou seja, o Caim e o Abel aqui vão representar, numa abordagem psicológica, as nossas ações. Então é importante a gente já entender isso no início, né, porque aqui não é só, como a gente falou no primeiro capítulo, uma história, né, bíblica. Aqui é coisa mesmo do nosso comportamento. Então Adão e Eva, né, aqui o homem e a mulher com nome, isso vem para mostra a individualidade do Espírito. Então é razão e sentimento de um Espírito, ou seja, é individual. Isso aqui serve para qualquer um de nós, porque está dando nome, né? Então é a individualidade espiritual, não é mais uma abordagem geral. Tá? Dá a luz a Caim, ou seja, razão e sentimento origina alguma coisa. Isso é uma ação. Tá? O Caim aqui então é o primogênito, como eu disse, é o primeiro que sai dessa união de razão e sentimento, e ele é glorificado. Alcancei do Senhor um homem. Então o Caim tem uma atenção aqui, ele é enaltecido. E olha como que é o nascimento do Abel. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Né? E fica por aí. Não tem uma comemoração, não tem glorificação, não tem nada. E já continua, que o Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Só fala que o Abel nasceu, né? Mas não tem nenhuma empolgação igual o Caim. O Abel, então, gente, que representa o bem, veja, ele está em segundo plano nos dois aspectos. Nasceu depois e não é aquela coisa que empolga. Para o nosso dia a dia isso é muito importante, porque característica do mundo de provas e expiações, o mal chama mais atenção do que o bem. O Caim, né, chamou mais atenção do que o Abel. Então vejam como que isso é atual, como a gente diz. Para a gente entender melhor, vamos buscar aí o significado dos nomes. Isso aqui do hebraico, tá? Que foi a escrita que Moisés, né, realizava ali. O Caim significa obter, adquirir, possuir. Isso os sentidos principais, mas o nome de Caim também, no hebraico, ele representa ali muitas coisas. Não coisas positivas, mas ele tem vários significados. Pode ser ferreiro também, algumas profissões. Então, gente, o mal, né? Mas eu destaquei esses significados aqui, eles aparecem em primeiro quando a gente pesquisa. O Espiritismo, né, e o nosso estudo é numa abordagem
Espiritismo fala para nós, né? As chagas da humanidade é o quê? Orgulho e egoísmo. Totalmente relacionado com obter, adquirir, possuir. Isso tudo em excesso. Então veja como que o Caim representa aqui um aspecto material. E o mal é isso, né? O mal é sempre que a gente opta por deturpar a lei de Deus e isso, né, tendo como justificativa priorizar as questões materiais em relação ao espiritual. Então, o significado de Caim aqui deixa muito claro para nós essa abordagem também que nós estamos fazendo aí, essa simbologia, né, do mal, sendo Caim e voltado para o materialismo. E olha o significado de Abel: sopro, névoa, respiração ou vapor. Vejam que no primeiro versículo de Gênesis, do primeiro capítulo, fala para nós do Espírito de Deus pairando sobre as águas. Nós vimos que aquele pairar também representa vento, né, como se fosse um beija-flor voando. Então olha como que remete à criação divina, e isso, portanto, é o bem. Lá no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, soprou Deus nas narinas do homem e o homem tornou-se um ser vivente. Então, sopro, névoa, né, vem muito aqui para a questão da criação divina, para a abordagem, então, para o lado, então, espiritual. E isso, né, tem a ver também com o bem. Então, a dualidade do mundo aparece. Antes era o bom. Tudo que Deus criou é bom. A gente não precisava diferenciar. Tudo que a gente pegasse era de acordo com a lei de Deus. O conhecimento do bem e do mal é aí, é aqui, ó. Quando a gente precisa diferenciar o mal do bem. Isso não tinha necessidade. Mas a partir do momento que nós adentramos com o mal no mundo, tem que vir o oposto, que é o bem, pra gente. E a gente então começa a ter o quê? Dualidade. Precisa discernir. Antes precisava só viver em plenitude, de acordo com a lei de Deus. Agora precisa discernir, porque nós mesmos colocamos aí o mal no mundo. O Caim, então, representa esse mal que prospera. Representa a nossa escolha primeira, muitas vezes ainda em fazer o mal. Tá? E isso está representado para nós nos primeiros versículos. Então veja, o Adão, né, é o homem da terra. O significado de Eva significa mãe, né, das criaturas, ou mãe de todas as coisas. E aqui, então, gente, representa o ser humano com uma razão vacilante. O Adão foi essa razão vacilante porque ele é inoperante, na verdade, né, porque ele sucumbe também ao pecado, em vez de impedir o pecado, ele também come do fruto. E a Eva representa o sentimento impuro. Então, toda vez, né, que uma razão inoperante age com um sentimento impuro, a tendência é uma ação negativa, o mal, o Caim. Vejam que quando fala de dar à luz a Abel, não cita, né, o Adão e Eva, porque aqui já é o bem. Então deu à luz. Se a gente falar de luz também, né, dar à luz. Dar à luz aqui, sem a figura, né, material humana, esse dar à luz aqui remete também à criação da luz, à luz espiritual. O Abel foi pastor de ovelhas, né? E o Caim foi lavrador da terra. Olha como que o bem não deixa dúvidas. O Abel foi pastor de ovelhas. Isso aqui é a profissão dele. Pastor de ovelhas. Interessante, gente, porque se falasse aqui só que o Abel foi pastor, a gente já deduziria que ele era pastor de ovelhas. Porque era muito comum, né, essa atividade pastoril ali na época de Moisés, até na época de Jesus. Então, pastor, quando fala lá do Evangelho de Jesus, do nascimento de Jesus, os pastores chegaram. Não fala pastores de ovelha, né?
Mas olha como que o bem é detalhista, né? Pastor de ovelhas. Então é aquele que guia, é aquele que ajuda, é aquele que cria, é aquele que protege. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Davi era pastor de ovelhas. Então, tudo aqui bem definido. Agora olha o Caim, lavrador da terra. Tá, mas o que ele plantava? Era fruto, era verdura, era legume, eram árvores. Ele só arava a terra e alguém jogava semente. Olha como que o mal deixa dúvida. E olha como que o bem é certeiro e definitivo. Então são características também do bem e do mal. O bem é certo, não deixa dúvida. O mal, ele deixa dúvida. Né? Alguém, gente, quer comentar algo aí? Tiago, Diga. te perguntar. E se a Eva e Adão não tivessem desobedecido à lei de Deus, aí nesse caso, o Caim não teria nascido, só o Abel nasceria? Nós podemos entender que sim, dona Silvia. Se a história continuasse, né, com uma narrativa deles tendo filhos, como esses filhos aqui representam as nossas ações, é como se o Adão e Eva fossem ter vários filhos e todos voltados para o bem, como se fossem ações positivas. O Caim certamente não nasceria. O mal, né? Porque o Caim é exatamente isso, é uma ação que vem do mal. Se não existisse o mal, não teria a ação voltada para o mal, teria só ações voltadas para o bem. Aí poderia vir Abel, né, vários outros aí, mas todos representando ações positivas. Não é que ia nascer só um, né? Poderia nascer mais de um, mas todos fazendo o bem. Porque quando a gente fala de dualidade, tem a dualidade positiva e a negativa. Se a gente traz a dualidade, por exemplo, da nossa mente, né? Nós temos razão e sentimento. Isso é uma dualidade positiva. Né? Nós temos sol e lua, claro e escuro. Tudo isso né? As dualidades da natureza, todas aquelas que vêm de Deus, elas são positivas. Geralmente as que vêm do homem, elas vêm negativas. Então, se não tivesse o pecado, não teria o mal. Né? Se não tivesse o pecado original, não teria o mal. E o Caim certamente não existiria. Né? Porque ele representa ações negativas, enquanto o Abel representa ações positivas. No capítulo 5 nós vamos ter oportunidade de estudar isso, porque o Adão e Eva vão ter outro filho. Né? Aí nós vamos ver direitinho essa questão. Aí vai ser um único filho, o Sete. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles têm um terceiro que é o Sete. E o Sete é exatamente para consertar a dualidade. Aí ele é único. E na genealogia que Jesus pertence, que é a genealogia de Davi, não tem o nome de Caim e Abel, tem o nome de Sete. Quem quiser ver isso, está no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, eu acho. Agora eu não lembro se é Lucas ou Mateus, que traz a genealogia. Né? Todos os antecedentes ali, parentes, né, de Cristo ali. Então, começa com Adão, Eva, mas aí não tem Caim e Abel, tem Sete, com S, tá? Ô, Tiago, Oi. mas eu estou pensando aqui, nessa pergunta da Silvia, se não tivesse pecado. Mas eu acho, talvez eu esteja equivocada, mas eu penso assim, ia haver uma atitude, porque isso é consciencial. Como que o mundo ia evoluir se não tivesse esse testemunho? Ia ser um paraíso? Então, eu acho que pela inteligência divina, ele criou essa situação de sentimento e razão, como se traz aí, né? Muito bem abordado nessa fala, e também traz a história do Abel e do Caim. São só, por exemplo, o Abel é luz, o Caim é Posse. Posses, né? Isso. Então, eu acho que isso tinha que existir, porque como que a gente ia se conhecer? E outra coisa,
nos dias de hoje, a gente tem essa opção de escolha. Se a gente quiser o mal, a gente sabe das consequências que o mal nos tem. E se a gente quiser o bem, a gente também sabe. Então, eu não, assim, não sei, talvez eu não vejo assim que se ele não tivesse pecado. Eu acho que existiria outra história para chegar nesse consenso de que se Deus criou o sentimento e a razão, tinha que ter algo para poder, um equilíbrio. Você não acha? Eu estou muito... Você está falando de meio que de uma oportunidade para colocar o livre-arbítrio em prática, não é? Sim, porque como que ele ia criar um mundo se por aí, não tivesse o pecado, né? Como que esse mundo seria? E evoluir de que forma? É como se eu estivesse na minha casa só estudando evangelho, estudando, não saísse da forma, não convivesse com ninguém. Esse mundo seria um mundo real? Eu acho que as provas, as expiações, isso só vai evoluindo a gente espiritualmente. E nesse conceito de Caim e Abel, faz a gente, eu penso que traz para a gente uma reflexão de que qual o lado que a gente deve alimentar em nós. Isso aí que você está falando é Marilene, né? Sim. Isso é porque eu não estou vendo. Mas isso aí que você está falando é representado aqui no capítulo 3 na tentação. Olha só, isso aqui ó, é uma ferramenta evolutiva. Colocar a gente em posições de escolha. A Eva aqui, ela teve uma posição de escolha entre a lei de Deus e entre a lei que a serpente colocou para ela. Aqui ela teve isso que você está chamando aí de oportunidade de evoluir, de escolher, de aprender, de colocar o livre-arbítrio. O Caim, ele é uma consequência de um livre-arbítrio equivocado. O mal, né, ele aparece aqui no capítulo 3, depois, né, ele é bem representado aqui porque a Eva e o Adão, né, homem e mulher que sabiam a lei de Deus e escolheram dar ouvidos à tentação. Então, essa ferramenta, né, pra gente evoluir, ela acontece. As escolhas, elas acontecem. Tá? Elas são necessárias, como você bem disse. Mas o Caim, ele é fruto de uma escolha equivocada. Né? Ele representa isso, ele representa uma ação maligna. Uma ação de alguém que escolheu o mal. Pois é, mas isso aí não reflete nele. Você acha que reflete nas decisões dele? O fato dele ter vindo de um pecado, ele teria que ser assim? Você acha? É porque você está imaginando ele como um personagem, como um ser. Né? E a gente está falando que ele é uma ação. Ele é fruto de uma razão e consciência que ainda não está evoluído. Ele é fruto de uma razão e consciência que escolheram o mal em algum momento. Então ele é uma ação negativa. Não pense no Caim e no Abel como seres humanos. Né? Isso que a gente falou no início, tem na introdução dos livros do Gênesis, que a gente precisa observar essas figuras como símbolos, né? Como momentos da nossa evolução. Aqui a gente fala, né, Adão, Eva, porque se toda hora for falar assim que não representa, talvez fica até ruim da gente continuar, mas aqui quando a gente traz esses nomes e esses personagens, eles são símbolos, tá? Por mais que o Caim e Abel aqui sejam, né, tenha a figura deles como irmãos, como seres humanos, aqui a gente precisa entender que o Caim simboliza uma ação negativa. Ele é fruto de uma razão inoperante e de um sentimento impuro. Você quer dizer das atitudes que ele fez, é isso? Ele ainda não fez uma... Ele só nasceu. Aqui é só o nascimento. Aqui é só o nascimento do Caim, né, que representa para nós o mal. A gente não está abordando... Tá, entendi. Você está me falando aqui que o fato do Caim ter nascido foi consequência de um mal, é isso?
foi consequência de um mal. É isso. Ah, tá bom. Então eu entendi. É por isso que a dona Silvia pergunta, se não houvesse o mal antes, o Caim existiria? Não existiria, porque ele é fruto do mal. E o Abel, né, ele aqui representa um fruto do bem. E o que nós falamos é que não precisaria existir bem e mal, porque a lei de Deus é a lei da verdadeira felicidade do homem. E já indica o que a gente deve fazer ou deixar de fazer. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Aí na 630. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Fazer o bem, olha só isso aqui, ó. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir. Então, aqui está a prova de que o mal é a gente que coloca no mundo. Veja, Deus criou uma lei natural que é a verdadeira felicidade. O mal é quando a gente infringe essa lei. Deus criou a lei e a gente tem a escolha de seguir essa lei ou não. Se seguir essa lei é o bem, se não seguir essa lei é o mal. Mas antes de, só finalizar aqui, e antes de bem e mal, já tem aqui para nós a única e verdadeira felicidade do homem. Então não é que a gente não ia ter, Marilene, não é que a gente ia ficar só estudando evangelho, só vivendo sozinho, meditando, não é isso. É que as condições para nós evoluirmos seriam mais tranquilas, seguindo a lei de Deus. Agora, eu entendo, né, a sua colocação também, e eu concordo no sentido de que seria muito difícil, né, a gente evoluir só nessa lei. Porque a gente não tem notícias, né, de um espírito que tenha zero pecados. Em toda a sua evolução está espírito puro. Acho que foi até você que trouxe alguma coisa para nós aí sobre o Emmanuel, falando de Jesus, né, que ele teve uma evolução em linha reta, teve mais decisões acertadas, né? Mas a gente não tem nada assim que ele é nosso guia modelo, a gente não tem nada assim, até para Jesus, pelo menos eu desconheço, que fale assim, quando nunca pecou, desde que foi criado. A gente não tem. Então a gente não sabe. O que a gente tem é isso, que a gente precisa só da lei de Deus para evoluir. E que o bem é aquilo, né, que é conforme a lei de Deus, é o bom também. O mal é o contrário. Então, o Caim, ele é o quê? Uma ação depois que a gente escolhe o mal. Fiz contrário à lei de Deus, ou seja, surgiu o mal, a ação consequente desse mal é representada por Caim. Dona Silvia, fala? Não, eu ia falar, é tipo assim, quando acontece uma coisa pra gente, vamos supor, eu faço uma coisa ruim pra você, né? Se você me retribuir do mesmo jeito que eu fiz, eu estou estendendo esse mal. Mas se você para, reflete e me deixa só eu naquela situação, você está seguindo a lei de Deus. Você não está me retribuindo o mal que eu te fiz, você não está me devolvendo aquilo. Você parou, você deixou aquilo, é isso? Também. Isso aí também é representado lá na serpente, né? Porque veja, a tentação, né, a oferta lá da serpente, é que a gente seria como deuses. E a Eva, tendo conhecimento da lei de Deus, de que não podia comer o fruto do bem da árvore, né, do bem e do mal, quando tem essa proposta de você vai se tornar Deus, ou seja, você vai mandar, que vai ter decisão, poder de escolha, você que vai estar no comando. Aí os olhos de Eva brilham e ela come o conhecimento do bem e do mal. É a mesma coisa que só estou falando, porque, veja, se vem uma pessoa, né, que nos agride, eu não estou falando só de agressão física, mas que faz o mal para nós. E a gente sabe, por exemplo, a lei de Deus, amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7, a gente sabe isso. É a Eva que sabia que não podia comer do fruto do bem e do mal. Se a gente escolhe não
lei de Deus. Renegamos a tentação e não comemos do fruto. Se a gente escolhe vingança, retrucar, combater, ferir, aí a gente está fazendo o quê? Deixando a lei de Deus de lado. Por exemplo, amar o inimigo. A gente sabe dessa lei, mas fala assim, não, esse aqui eu não vou amar, não. Aí eu estou criando uma lei minha, ou seja, estou sendo Deus e vou partir para a ação, que é ferir, retrucar, né? E essa ação negativa é o Caim. Agora, se faz o contrário, não, eu sou conhecedor da lei de Deus, eu devo amar o inimigo, eu devo perdoar. Não retruco, perdoo, oro pela pessoa. Aí é o quê? Uma ação positiva. É o Abel. Eu estou seguindo o quê? A lei de Deus. Se a gente pegar essas figuras e colocar em qualquer situação de escolha no nosso dia a dia, é isso. A gente troca o fruto do conhecimento do bem e do mal pela escolha, pelo objeto, né, da escolha, pela tentação ali. O conhecer a lei de Deus, hoje a gente pode traduzir como conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina espírita. E a posição de Adão e Eva de escolher seguir a lei de Deus ou não. Se a gente faz igual, a lei de Deus é o bem. E a nossa ação gerada nisso vai ser o Abel. Se a gente faz o contrário, é o mal que a gente vai gerar, Caim. Então aqui começa falando para nós de seres humanos que escolheram o mal. A dualidade entrou no mundo, que é o Caim e Abel, porque se escolheu o mal uma vez, automaticamente surge também o oposto, que é o bem. Antes não tinha o oposto, porque era só a lei de Deus. E isso, né, são ações. E que, né, o principal também que esse capítulo mostra. O ser humano passou a escolher o mal mais vezes do que o bem. E a gente, à luz do Espiritismo, comprova isso com a classificação dos mundos, de prova e expiação. O mal sobressai ao bem. Aqui descrito de duas formas: o Caim sendo primogênito e sendo glorificado, e o Abel mais discreto, né, só nasceu. E a outra coisa relacionada às ações voltadas para o bem e o mal é que o bem é bem definido, não deixa dúvida. Né? Pastor de ovelhas é o Abel e o Caim, lavrador da terra, mas não fala de quê? O mal é isso, ele deixa dúvida. Tá? Ele confunde, assim como a serpente. A serpente é essa simbologia também de confusão. Tá? Então veja, gente, de novo, vamos pegar aí os passos evolutivos para a gente conseguir entender bem. Primeiro capítulo, evolução do princípio inteligente, nos dias da criação. Tá? Segundo capítulo, criação do ser humano, então é o processo de humanização, princípio inteligente que se torna espírito. Isso de forma detalhada, né? Porque no primeiro capítulo fala para nós já do sexto dia, que foi a criação do ser humano. Então completa ali a evolução do princípio inteligente e fala que aquele princípio inteligente se tornou espírito. O capítulo 2 mostra para nós detalhadamente a criação do homem. Então, o processo, né, de evolução do espírito que se dá através de reencarnações. E o capítulo 3 mostra para nós a origem do mal, quando o ser humano é colocado numa posição de escolha entre a lei de Deus e a lei própria, que é o orgulho e o egoísmo, e ele opta por orgulho e egoísmo e comete o mal pela primeira vez. E o capítulo 4 mostra para nós as ações, as consequências que vêm depois do homem proceder de maneira positiva, fazendo bem ou fazendo mal. E esse capítulo 4 também mostra para nós ainda que na situação atual o mal sobressai ao bem. Quando a gente voltar para o estudo detalhado, gente, vai ficar mais claro para nós, porque a gente pega algumas figuras e vai comparando, né? E o Evangelho, a Bíblia, né, como um todo, ela trata de evolução. Então tem momentos, né, tem Paulo, por exemplo, se refere a Jesus Cristo
como um novo Adão. Então, Então, olha como que tem um processo evolutivo, né, do espírito antes com uma razão inoperante, sentimento impuro, se transformando num espírito puro. Então, Paulo faz essa comparação. Quando a gente fala de Eva, a gente compara Eva com Maria. Maria é o sentimento puro que dá origem ao Cristo. Eva é o sentimento impuro que dá origem à dualidade, ao bem e ao mal. Então, não é só no Gênesis e na nossa abordagem aqui que a gente está falando de evolução. O Evangelho de Jesus, a Bíblia, como um todo, é evolução. Quando a gente fala de Gênesis e de Apocalipse, nós estamos falando de um processo de evolução. O fim do mundo lá do Apocalipse, né, temido, é chegada do mundo de regeneração. Então a gente vai ter momentos que nós vamos conseguir ver isso com mais detalhes. E para isso a gente precisa dessa base aqui de evolução bem estabelecida para a gente conseguir ver aí com clareza, tá? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma coisa para falar sobre isso aqui? Quer perguntar? Não tem pressa não. Nós vamos ter que no outro estudo continuar já, tá? O capítulo 4 aqui. E não tem problema. O negócio vai ficar bem entendido. Vocês têm mais alguma coisa que querem comentar? Acho que para mim ficou bem esclarecida a questão que você explicou sobre a forma de enxergar o Abel e Caim, né? E sobre a questão da profissão, um é pastor de ovelhas, outro é lavrador. Eu cheguei a entender também na questão de que todo pastor ele se profetiza, né? A tendência é que ele já está resolvido interiormente, né? E o lavrador ele está em busca de ressarcir algumas mazelas. Eu vejo por esse lado. Eu estou muito equivocada? Tá, não, é isso mesmo. O pastor, né, quando a gente fala de pastor, remete a figuras importantes, né? Como eu disse aqui, remete a Davi. Jesus se coloca como pastor, o bom pastor que conhece as ovelhas um a um. E quando a gente fala de lavrador da terra, outras traduções vão trazer cultivar a terra que representa o material, gente. Então o bem, né, é voltado para o lado espiritual e o mal para o lado material. O material é o que obter, adquirir, possuir. O espiritual é sopro, névoa, respiração, vapor, são coisas mais leves, né, e remetem para o espírito. Então é isso aí mesmo, tá, Marilão? Bem colocado também. Gente, continua aqui então. A gente ainda tem poucos minutos. Eu vou dar uma lida nisso aqui, porque aqui são desdobramentos então dessas ações no mal e no bem, essas ações positivas e negativas. Aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, de novo, né? Fruto da terra. Qual fruto? Aqui não é fruta, né? Não são frutas. É fruto. Colhei coisas da terra. Que coisas? Né? Então, isso é uma pergunta íntima também. O que nós estamos oferecendo a Deus? O que nós estamos ofertando ao Senhor? Né? Aqui então mostra que as ações negativas elas surgem porque a gente considera Deus com características materiais, com características humanas, melhor dizendo. Esse Senhor, não canso de repetir, remete a um Deus com característica humana. Senhor é um pronome de tratamento, né, humano. Então é Deus com características humanas. O mal é isso, né? A gente faz uma atitude, uma ação negativa, porque a gente ainda tem uma visão equivocada de Deus. A gente oferece coisas para Deus, da terra, coisas da terra. Então é eu levar para Deus coisas materiais, achando que Deus
importa com isso. Então Então veja, vejam, é materializar Deus de várias formas. Fazer um Deus com características humanas e por essa consciência, né, de um Deus com características humanas, eu levo coisas materiais. E isso são ações negativas. E no E no Evangelho, Evangelho, isso está descrito, né? assim, Assim, aquele que busca suas recompensas na terra, terá sua recompensa na terra. Aquele que busca sua recompensa no céu, terá sua recompensa no céu. O mal busca a recompensa na terra. Se vem uma pessoa, o exemplo da Dona Silvia, que faz um mal comigo, e eu busco a vingança, eu estou querendo a recompensa na terra. Ou seja, eu estou querendo uma recompensa imediata, comigo encarnando. o O perdão, o não revidar, o o fazer o bem, por que é difícil? Porque a recompensa não é na hora. É uma recompensa posterior. É por isso que Allan Kardec fala para nós, quando ele comenta lá no capítulo 5, né, quando ele comenta da vida futura para nós, ele fala que todas as ofertas que Jesus traz para nós, todos os ensinamentos, os mandamentos que Jesus traz também, todos só fazem sentido se a gente conceber, ou seja, aceitar a vida futura. Ama o inimigo. Na hora a gente morde de raiva, né? Mas ainda busca, pelo menos não revidar. E na hora a gente muitas vezes fica ali, né, se perguntando se não deveria revidar e tal. Porque é uma luta difícil. Mas a recompensa é na vida futura. É uma evolução menos demorada. É desencarnar com a consciência tranquila. Então é isso. Tá? O mal ele é imediatista. Aquele que rouba, né, que tira do outro, além de egoísta e orgulhoso, no sentido de achar que ele é mais importante, que ele não precisa de ter esforço para conseguir suas coisas, que outros devem servir a ele, ele quer também uma recompensa imediata. É a maneira mais fácil. Então o mal também tem essa característica. Por isso, o Caim leva frutos da terra. Quer dizer, as ações negativas estão totalmente ligadas com coisas materiais, coisas da terra. Tá? E o Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui, né, gente, deixando claro, a simbologia também é do Abel levando coisas materiais, ovelhas, gordura, né? Então, o sentido disso aqui é um sacrifício verdadeiro, né? Porque na cultura judaica, sacrificar os primogênitos dos animais representava que a gente se importava mais com Deus, e a gordura ela era queimada no altar do sacrifício. Então esse aqui era um sacrifício legítimo, vamos dizer assim. Embora fosse com coisas materiais, um sacrifício legítimo. Tá? E isso chama a atenção de Deus, né? Atentou o Senhor para Abel. De novo aqui, o Senhor com características materiais. Por quê? Porque o bem também, ele é coisa do mundo. Tá? Então, aqui remete a questões de consciência. É quando eu faço um sacrifício, veja a individualidade. É uma ação positiva, o Abel, que faz um sacrifício legítimo, e a minha consciência fica tranquila. É Deus, né? É como se eu tivesse certeza que Deus aceitou a oferta. Tá? Mas para Caim, para a oferta de Caim, Deus
Irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Nós vamos continuar no próximo sábado a partir deste ponto aqui, e eu queria que vocês fizessem um dever de casa, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Os itens 7 e 8 fala para nós do sacrifício mais agradável a Deus, tá? E nós vamos utilizar essa leitura para discutir aqui esse sacrifício de Caim e Abel, que aí vai clarear para a gente entender melhor a simbologia disso aqui. Ok, gente? No estudo nosso normal, detalhado, a gente até já falou um pouco sobre isso aqui. Quem já participava aí vai lembrar. Né? Então, isso aqui fala, né, de perdão. Quem deve lembrar aí que a gente já falou. Mas vamos reler então. Na próxima semana a gente volta e a gente parte deste ponto aqui, tá? Falando do sacrifício de Caim e Abel ao Senhor. Alguém quer trazer aí mais algum comentário? Tiago, repete, por favor, o capítulo 10 é Bem-aventurado os misericordiosos? Eu acho que é, eu não anotei aqui não, mas é o capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 tá. e 8. Ah, é 7. Obrigada. 7 e 8. Eu acho que é bem-aventurados os misericordiosos mesmo. Ok? Ok. Mais alguém aí, gente? Vou fazer a nossa prece final, então. Elevando os pensamentos a Deus e agradecendo pela sua infinita misericórdia e bondade, pelo amparo espiritual que tivemos, e rogando as suas bênçãos, para que tudo que estudamos aqui possa transformar nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas ações, e que possamos sermos merecedores do mundo de regeneração, que obtemos mais em escolhas positivas voltadas para a sua lei, que tenhamos serenidade, paciência e fé para conseguirmos essa tarefa, que não é simples, mas que também não é impossível, que amparados pelos benfeitores amigos e nosso anjo da guarda, nós possamos seguir firmes nessa nossa trajetória evolutiva, sempre acompanhados pelo bem, pela paz, pautados no Evangelho de Jesus. Gratidão, Senhor, pelo momento, pela doutrina espírita e pelo seu Evangelho. Ser conosco hoje sempre, que assim seja. Pessoal, obrigado. Boa tarde. Obrigada também. Boa tarde. Até semana que vem. Até, obrigada, tchau. Continua, então, esse versículo 3. Obrigado a vocês. Obrigada.